Próxima estação, next station, Sacomã. Desembarque pelo lado direito. Bom, eu me chamo Antônia Cleide Alves, moro em Heliópolis desde os 7 anos de idade, então tenho 53 anos que moro aqui. Quando vim para cá, eu vim do Nordeste, minha família veio tentar a sorte, aqui eu sou do Ceará, de Bicuã, Ceará. E aqui que, na verdade, que eu me reconheci enquanto gente, né? Aqui que eu consegui minha casa, aqui que eu consegui meu sustento, aqui que eu criei meus 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, uma de 35, a Rafaela, e o Gabriel, de 24 anos. Hoje eu já tenho neto aqui. E aqui que, na verdade, eu aprendi a lutar. Eu aprendi com os meus, né, com os nossos, estar sempre do lado dos nossos. E é aqui que eu, na verdade, que eu falo que eu virei gente. E aqui eu amo demais morar aqui, porque eu venho naquele período que não tinha nada, que eram 120 famílias, e que hoje aqui é uma cidade, né? Uma cidade que mora mais de 220 mil pessoas, né? A moradia, eu acho que é um marco. A minha palavra, então, moradia é um marco histórico da comunidade, né? Acho que a comunidade se deu por isso. Foi um ato de ocupar as ruas de Heliópolis para alcançar essa moradia para todas as pessoas que vieram de outros lugares para residir aqui. E acho que moradia em Heliópolis hoje é resistência, né? Pensando de que quando eles chegaram em 79 não se tinha nada e as coisas foram tomando rumo, foram se construindo através da UNAS, através de outras organizações e da população. E os movimentos de moradia que tiveram e até hoje têm, eu acho que moradia para mim é um ato de resistir. Então a palavra para moradia é resistência. As pessoas que moram aqui, a gente não tem uma escritura, a gente não tem uma regularização de nada, né? Mas a gente mora, a gente resiste, a gente vive aqui dentro. Então moradia é resistência, porque começou com um ato de ocupar e até hoje a gente segue com esse movimento de luta. Então, hoje eu estou enquanto presidente dessa organização da UNAS, na qual lá atrás eu comecei como comissão de moradores. Eu era uma das pessoas que representava o núcleo. O núcleo é como se fosse bairros aqui dentro, né, que é o núcleo do Heliópolis, e eu saí representante desse núcleo. Na época eu tinha 18 anos. E aí, quando eu vim, era porque eu queria uma casa. Como eu morei em barraco até os 25 anos de idade, e para mim, barraco, madeira não era casa. Então eu tinha esse conceito que tinha que ser de bloco, né? E aí a minha primeira luta, quer dizer, que primeiro eu consegui, falando pessoal para mim, foi a questão de ter uma casa em mutirão. Então a minha casa foi construída em mutirão, né? Naquele tempo, os barracos todos eram de madeira, hoje já não são mais, hoje são casas de alvenaria, mas tem casas muito minúsculas. Por exemplo, minha casa está no lote hoje de 75 metros quadrados. Isso é quase uma exceção aqui dentro. As pessoas moram em 30 metros quadrados, em 20 metros quadrados, né? Uma eterna luta, porque alguns têm, outros estão tentando essa conquista, então assim, é uma eterna luta. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais criticam aqui em Heliópolis é uma das coisas que eu mais gosto, que, na verdade, não acho que é só isso, a cultura do nosso território, mas a gente tem o baile, que é uma forma muito revolucionária da juventude, né, de lutar para ter um espaço para poder se divertir. E eu vejo isso como cultura também. Como eu venho da favela, eu acredito sim que funk também é cultura. Tem muita gente aqui no nosso território que também é cantor, que faz músicas que falam sobre a nossa vivência. Mas a cultura, para mim, é tudo que o pessoal daqui faz. Uma música, um samba, um pagode, a capoeira. Para mim, tudo isso é cultura. E muitas vezes ele não é visto como cultura, mas para mim, por exemplo, nós somos nordestinos e gostamos de forró. É um forró que você toca, é a festa junina. É uma coisa mais ampla do que aquela coisa que tem no cinema, no teatro. Então nós vamos dançar forró, eu danço mais ou menos. Olha, eu posso dizer que aqui no Heliópolis aos meus olhos, eu consigo ver arte e muitas coisas que as pessoas não veem. Olhando para essa sala, eu já vejo arte, desde a cadeira às paredes. Eu, andando lá fora, eu consigo ver arte até na arquitetura, porque eu penso assim, meu Deus, como construíram com esse espaço tão limitado e conseguiram construir aqui? Então é arte, é cultura, é a necessidade também, que muitas vezes a arte nasce de uma necessidade. No Heliópolis a gente tem essa vivência de ficar na calçada, de conversar, a gente cumprimenta as pessoas. Só da gente ver as pessoas diariamente, eu posso não conhecê-la, mas a gente se cumprimenta. Então eu posso dizer que Heliópolis é cultura, desde as ruas e a arquitetura. A forma de falar, a forma de se vestir. Porque a arte não é só aquela arte que a gente vê lá no museu. Muitas vezes a gente precisa ser criativo por causa da necessidade. Você ter só um arroz, alguns temperinhos ou alguma coisinha dentro da geladeira que não consegue suprir todas as necessidades nutricionais dos filhos, da família. Mas ali, aquela mãe, em meio à sua necessidade, da sua ausência de alimentos, ela faz arte. Que ela começa a estruturar uma alimentação que às vezes ela nem tem receita. Ela começa a criar com o que tem,
para deixar aquilo mais atrativo para os seus filhos. E a arte é... Ai, para mim a arte é tudo. Em uma palavra? Nossa. Arte é saúde? Se arte é saúde? Pode ser. Eu acho que arte é fortalecimento. Depois que faz o crime prender a pessoa ou matar, para mim isso não é segurança. E aqui em São Paulo eles enchem a boca para falar. Nós estamos prendendo, nós estamos matando. Mas tinha que ser um outro olhar, tinha que trabalhar mais com inteligência e menos conflito. Segurança em Heliópolis é muito mais sobre os moradores. A gente se sente seguro porque a gente se entende e porque a gente se acolhe aqui dentro. Mas se for falar de polícia, esse tipo de coisa, quando eles entram aqui dentro é sinal de que a gente não está seguro, é o contrário do que deveria ser. Então eu acho que segurança é sobre os moradores mesmo. Eu acho que a segurança é mais fácil você andar na rua e cair dentro de um buraco porque a rua não está asfaltada do que qualquer outra coisa que as pessoas ainda criminalizam dentro das comunidades. Eu acho que ela ainda é precária aqui, mas que a gente luta todos os anos e todos os dias por uma saúde melhor aqui em Heliópolis. Mas eu diria que ela ainda é precária, que daria para melhorar, porque a gente também tem direito à melhor saúde possível. Então, a saúde aqui, a gente teve uma conquista ultimamente. E foi um orgulho muito grande, porque a gente descobriu, olha como é importante os conselhos de saúde. Né? A gente elegeu um dos companheiros nossos para conselho de saúde e descobriu que tinha um prédio fechado, a gente sabia do prédio, via lá que estava fechado, mas não sabia, aqui na Estrada das Lágrimas. Prédio fechado há mais de 10 anos, quando a gente descobriu, eles pagando aluguel altíssimo, e o prédio era para se fazer na época era uma UPA, ia fazer uma UPA, e pagava o aluguel para o proprietário e não acontecia. E aí a gente falou, não, mas isso é um absurdo, como que pode? E o posto de saúde lotada, e o AME tudo lotado, e o pessoal, os médicos de família, a equipe pequena, não, mas não pode isso, e as filhas, o que está acontecendo, não sei o quê. Sei que aí a gente juntou a meninada, a criançada, aí nesse dia caiu uma chuva danada, e nós fomos com a chuva mesmo para frente do prédio e falamos, esse prédio não pode mais ficar fechado, porque as nossas crianças estão morrendo, a nossa família está morrendo, e pegamos uma chuva naquele dia, né? E aí conseguiu, saiu na imprensa, não sei o que, movimentou não sei o que, em resumo, a gente conseguiu com que a nossa UPA foi inaugurada o ano passado, né? Através dessa luta. A saúde, eu posso dizer, como a moradia, é uma eterna luta. A gente luta por uma moradia de qualidade, a gente luta por uma saúde de qualidade, a gente luta para não ter que ficar numa UPA, numa UBS o dia todo para conseguir passar num pronto-socorro. A gente luta para que um exame que precisa ser agendado às pressas não demore 3, 6, 1 ano para ser agendado. A gente tem adoecido mais. Eu gosto também de pensar, eu acho que isso é uma falta, da gente pensar na prevenção. Né? Então, trabalhar a prevenção. Acho que, por exemplo, falta muito isso ainda. Mas eu analiso que a gente tem caminhado nessa questão da saúde aqui. Eu vejo, acho que tem umas arestas, lógico, nessa coisa da prevenção, nessas equipes de cuidados. Né? Tem um grupo paliativo, cuidado paliativo, que começou agora. Né? Eu acho que tem um caminho aí, né, em relação à saúde. A educação, eu defino Paulo Freire porque a gente, enquanto comunidade, a gente acredita muito no esperançar. Eu acredito que quando a comunidade desacredita do esperançar, as coisas vão cada vez piorando, tendendo a ir para o outro lado. E outra coisa que o Paulo Freire ensina é que nós aprendemos com o meio, com o nosso entorno. Cada um tem um saber diferente. E esses saberes se completam e se conectam em dado momento. Ninguém é melhor, ninguém sabe mais que todo mundo. A educação é transformadora, eu acho. Para mim, a educação é uma coisa muito maior do que estar dentro das 4 paredes, né? Por isso que a gente tem aqui uma luta por um bairro educador. Não é que a pessoa não tem que ir para a educação institucional, mas o bairro educador ele é mais do que as 4 paredes. É as pessoas terem a consciência de onde moram, é as pessoas terem consciência de classe, é as pessoas saberem que têm direitos e deveres, porque muitas vezes
a pessoa acha que só tem direito, outros acham que só tem deveres. Então é uma coisa muito mais ampla do que escrever, saber ler e escrever. Porque às vezes aquilo que é visto como uma educação não formal forma muito mais do que apenas um currículo, um repertório de escola, né? Então acho que a parceria entre escola, projeto social transforma a educação e a educação transforma esse bairro no que é hoje, que é um bairro educador. Eu acho que o Heliópolis, por exemplo, por ser uma das favelas que tem uma organização, ela tem uma força muito grande, mas eu acho que a gente, enquanto a organização, ainda perde pouco. O poder público não faz um desafio. Assim, a gente se criou, se sustenta, mas é sempre com o pino na mão. Então, eu acho que poderia ser muito mais contemplado com benfeitoria da cidade. Porque o que as pessoas colocam para nós, que somos favelados normalmente, é que a gente tem que aceitar o que nos foi dado e pronto, e acabou por aí. Mas o pessoal está sempre lutando para poder ter as melhores coisas e mais, e tudo aquilo que eles acreditam que merecem. Então eu acho que a força em Heliópolis é isso. Essa necessidade de vencer na vida, de ter tudo do bom e do melhor, não só para eles, mas para as futuras gerações também. A força de Heliópolis para você? A luta. Acho que a base é a força e aquilo que nos dá um impulso para continuar. Quando eu falo de luta, eu falo dessas pessoas que chegaram antes de nós, pisaram no terreiro e aí a gente veio chegando logo após, também compondo com a nossa história, mas eu acho que as memórias de Heliópolis que dão um gás para a gente estar nessa luta. Eu falaria que a força de Heliópolis é muito as pessoas. Porque aqui a grande maioria ganha um salário mínimo e meio. Tem muita gente vivendo com Bolsa Família, né? Então, por exemplo, esse padrão, por exemplo, eu vou em outros locais, eu vejo aqui muito ânimo, muito empoderamento, muita vontade de fazer as coisas, o povo daqui, né? Então eu acho que uma potência aqui nossa é tipo sair das cinzas, sabe? Alguma coisa tipo Fênix. A gente, então tem 1 milhão de problemas, isso não quer dizer que a gente tem 1 milhão, a gente tem 1 milhão de problemas, mas é como cada dia a gente está renascendo, sabe? A gente não deixa a peteca cair, sabe como não deixa a peteca cair, né? Que eu acho que também representa isso a organização no qual eu faço parte, que é um pouco isso, sabe? Renascer a cada dia, não tapar os olhos para os problemas, dizer isso não existe, isso existe, e aí como que nós vamos fazer coletivamente, sabe essa coisa de dizer, tipo, sentir essa coisa no coletivo? Qual que é a força de Heliópolis? A união. Por isso que nós somos união de núcleos e moradores de Heliópolis e região. Pode crer. Vamos lá. Satisfação total, mestre. Muito obrigado. Diversas vezes duvidei de mim, achei que o fim era adiante. Porém a fé me trouxe aqui, graças a Deus ao funk.